Determine se a curva é o gráfico de uma função de x. Se o for, determine o domínio e a imagem da função. Então, está aqui, né? O exercício 7. O que você tem que fazer para identificar se um esboço representa ou não o gráfico de uma função? Se o gráfico é ou não de uma função. Você vai proceder da seguinte maneira, pessoal. Basta traçar retas verticais. Traça retas verticais. Se alguma dessas retas tocar o gráfico em mais de um ponto, aquele gráfico não é o gráfico de uma função. Por exemplo, olha só. Considera essa reta vertical aqui, que passa pelo x igual a menos 1. Aqui, ó. Essa reta vertical, tá vendo? Olha, ela está tocando o gráfico em 1, 2, 3 pontos, tá vendo? Ó. Então, como ela toca o gráfico em 3 pontos, significa que esse gráfico não é o gráfico de uma função. Vamos tentar entender por que isso funciona? Por que essa regrinha funciona? Olha só, olha só. O que é uma função mesmo de A em B? Ó, aqui está um conjunto A, aqui está um conjunto B. Uma função f de A em B é uma associação tal que cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Essa é a definição de função f de A em B. Vou repetir para você. Cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Pronto. Vamos voltar aqui à nossa situação. Bom, isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, esses 3 pontinhos aqui estão me dizendo o seguinte, que aqui no conjunto A vai estar o menos 1, e aqui no conjunto B vão ter esses 3 pontinhos, né, que representam números, né? 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. E vai haver essa associação aqui, ó. Isso e isso. Observe, isso fere a definição de função, porque esse elemento menos 1 está associado a 3 elementos aqui do conjunto B. O elemento menos 1 pertencente ao conjunto A está associado a 3 elementos do conjunto B. Isso não pode, porque para ser função, cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Por isso que funciona essa regrinha. Então, o item 7 não é função. Bom, o item 8. Observe, toda e qualquer reta vertical que você traçar aqui vai tocar o gráfico de f em apenas um ponto. Então, vai tocar o gráfico, melhor dizendo, em apenas um ponto. Então, a gente conclui que esse gráfico é o gráfico de uma função. Muito bem. Se é o gráfico de uma função, a gente determina para ele o seu domínio, né? O domínio da função. O que você tem que fazer mesmo para determinar o domínio da função, dado o gráfico? Você vai projetar esse desenho, essa linha rosa, sobre o eixo X. Quando você projetar sobre o eixo X, essa projeção vai vir aqui desse pontinho, que equivale a 0, menos 1, menos 2, até esse pontinho aqui, olha, que equivale ao 2. Portanto, o domínio da função é um intervalo que vai de menos 2 até 2. Aí, ó, beleza. Vamos ver a imagem? A imagem da função, você vai proceder da mesma forma, só que é o seguinte. Ao invés de você projetar essa linha rosa sobre o eixo X, você vai projetar sobre o eixo Y. Projeta sobre o eixo Y. Quando você projetar sobre o eixo Y, você vai verificar que essa projeção vai vir aqui desse pontinho, que equivale a y igual a menos 1, até esse pontinho aqui em cima, que equivale a y igual a 2. Portanto, a imagem da função é um intervalo que vai de menos 1 a 2. Tudo bem? Continuando. 9. Também você observa que toda e qualquer reta vertical que você traçar, essas retas vão tocar o gráfico, vão tocar essa linha em rosa em apenas um ponto. Portanto, o item 9 é uma função. Bom, então vamos lá determinar o seu domínio da função. O que eu tenho que fazer mesmo? É projetar esse desenho sobre o eixo X. Quando você projetar esse desenho sobre o eixo X, essa projeção, vamos dizer assim, vai vir desse pontinho aqui, olha, até esse. Esse pontinho aqui equivale a x igual a menos 1, menos 2, menos 3. E esse aqui equivale a x igual a 2. Portanto, o domínio da função é intervalo que vai de menos 3 a 2. Vamos à imagem. Atenção aqui para a imagem, pessoal. Ó, atenção para a imagem da função.
que eu devo fazer mesmo? É projetar essa linha rosa agora sobre o eixo Y. Quando você projetar sobre o eixo Y, você vai obter dois intervalinhos. Esse aqui, ó, vou fazer bem devagarzinho para você entender. Esse aqui, daqui até aqui, observe que aqui eu estou deixando a bolinha aberta, aqui a bolinha fechada, porque aqui tem bolinha fechada e aberta, respectivamente. Então, você vai obter esse intervalinho aqui, que vai de, ó, aqui está o 0, menos 1, menos 2, menos 3, até 2. Então, já vou começar a responder, ó. Menos 3 a 2. Tá? Observe que aqui no menos 3 eu tenho um colchete voltado para dentro, porque o menos 3 faz parte da imagem, já o 2 não faz parte da imagem. Continuando, essa outra parte do gráfico, quando você projetar sobre o eixo Y, essa projeção vai vir desse ponto, que é o menos 1, até esse pontinho aqui, que é o... até aqui em cima, né? Que é 0, 1, 2, 3. Até o 3. Tudo isso aqui, olha, faz parte da imagem. Então, agora você escreve, ó, união, ao intervalo que vai de menos 1 até 3. Pronto, tem que ter atenção a mais nesse aí. Né? E os dois aqui são bolinhas fechadas, aqui e aqui em cima também. Item 10, não é função. Por que não é função? Ó, imagine essa reta vertical aqui. Ó. Tá vendo? Essa reta vertical está tocando o gráfico de f em todo esse segmento. E um segmento contém infinitos pontos. Portanto, essa reta vertical toca o gráfico em infinitos pontos. Portanto, o gráfico 10 não é de uma função. Acabou.